Olá, então aqui hoje eu vim aqui apresentar o capítulo do livro Política para Todos, e tem Política para Não Ser Idiota. Eu vou começar pelo livro Política para Todos. Eu fiz uma interpretação quanto aos temas que eu fiquei, quanto aos capítulos. Autoritarismo e democracia. Quais as diferenças? A democracia encontra-se em crise e está enfraquecida em vários países, e um deles é composto pelas grandes forças de seus regimes democráticos, como os Estados Unidos. Assim, quando a democracia é falada para as pessoas, a maioria entende que elas são elementos institucionais e legais que contam com uma possível constituição, eleições e a presença de representantes do povo e possivelmente a divisão de poderes. Em vários debates de décadas para cá, vemos que, como o cientista político João Lins estabeleceu algumas formas de governo que fazem parte do sistema político, onde elas são democracia e autoritarismo. Quando a democracia é posta em questão, vemos que a maioria das pessoas pensam como elementos institucionais e legais. Como exemplo, está as eleições, até mesmo a Constituição, ou mesmo os representantes de um povo, e também a divisão de poderes. Outros indivíduos também podem pensar nas negociações políticas e no jogo de influência dos processos legislativos. Em certos casos ainda, encontramos a imagem dos protestos realizados nas ruas, onde temos uma atuação organizada da sociedade para pressionar os governantes eleitos. E assim vemos que todos esses elementos são essenciais para que nossa democracia contemporânea, Mas nem sempre a democracia foi assim, onde em tempos passados o filósofo Platão escreveu as mais antigas e influentes teorias das diversas formas de governo. As formas de governo e a divisão de poder eram organizadas a partir da teoria de Platão. Democracia, governo de muitos; oligarquia, governo de poucos, das elites; timocracia, governo de poucos indivíduos despreparados; tirania, governo de um indivíduo em seu benefício próprio; e aristocracia, governo pelos melhores da sociedade. Vários autores diferenciam a democracia dos antigos da democracia dos modernos, onde a democracia dos antigos seria a democracia grega ou clássica. Se refere a um modelo de organização política em que aqueles que são considerados cidadãos participam diretamente das decisões dos temas políticos. Hoje, em tempos atuais, a ideia de cidadãos adultos, independentes de gênero ou nível de escolaridade e mesmo de renda, ter os direitos públicos políticos de elegerem e, assim se quiserem, ser também eleitos. Assim, no Brasil, em tempos passados, as mulheres só puderam votar a partir de 1932. E mais tarde, nos anos de 1950, a população negra enfrentou obstáculos legais e ilegais para exercer seus direitos ao voto democrático. Mas nem sempre a democracia foi assim igualitária, pelo menos para a maioria da população, onde na Grécia Antiga os cidadãos eram apenas homens livres, adultos, nascidos nessas cidades-estados e com posses. Mulheres, escravos, jovens, estrangeiros não contavam, ou seja, a grande maioria da população não tinha voto. Entre os anos de 1964 e 1995,
O governo brasileiro esteve diretamente envolvido com a ditadura militar. Dessa maneira, foi considerada uma forma de governar sobre o autoritarismo. E outra forma de governo autoritária, de origem nazista, na Alemanha, nas décadas de 1930 e 1940. Esses regimes democráticos trazem uma ideologia de perseguição e mortes de pessoas ligadas à oposição e principalmente idealizada ou propagada pelo governo consistente do nazismo. Já o autoritarismo se trata de um perfil de controle da sociedade. O pensamento autoritário traz o uso de ameaças, do uso de violência, além do mecanismo de manipulação dos pensamentos, das crenças, e quanto mais intenso esse uso, mais intenso, mais autoritário é o regime. Com o passar do tempo, vemos que novas vias eleitorais foram tomando conta do poder que o governo exercia dessa maneira sempre que haja necessidade de uma determinada ruptura constitucional nos processos e dessa forma novas elites autoritárias que associam ao poder apresentam o aparato institucional e democrático, levando que hoje a sociedade que tenha voz e direitos, além de deveres com a igualdade plena. O próximo livro é o livro Política para não ser idiota. Capítulo do livro Mundo da Política, Mundo da Cidadania. Segundo os autores do livro Política para não ser idiota, o Brasil hoje conta com o maior percentual de pessoas de diferentes idades, entre 40, 30, 20 e 10 anos, que buscam mais conhecimento. Assim, possui a vontade de conhecer, o que é uma nova cada vez mais. Essas pessoas têm como objetivo a obtenção de conhecimento a partir dos estudos, onde anos depois recebem diploma, e a partir de cursos que fizeram. E dessa maneira, voltando onde a gente paramos aqui, essas pessoas têm como objetivo a obtenção de conhecimento a partir dos estudos, onde anos depois recebem diplomas, e a partir dos cursos que fizeram. E dessa maneira, são ministrados de qualquer meio de ensino, como a internet. Mas mesmo assim, parece que o sistema de ensino não é mais capaz de acompanhar as diversas transformações sociais, onde para participar de um curso torna-se obrigatório ou não, tendo diploma ou não. Mas essas pessoas estão interessadas em adquirir conhecimento e estão dando pouca importância para uma certificação que se faz. Mesmo assim, em diversas áreas, não é só necessário conhecimento, mas sim um diploma que comprova que você tem uma determinada capacidade para certos serviços. Segundo a autora Janine, em, em seu pensamento, o diploma poderia ser substituído por certificado, onde seria exigido ou feita uma certificação mais rigorosa para determinadas áreas, como engenharia e medicina, pois são áreas de conhecimento e estudos aprofundados, que têm como objetivo o cuidado ou uma responsabilidade com a vida humana. Assim vemos essas profissões com responsabilidade quanto à vida. Falando da democracia e da política, vemos que o conhecimento nos faz entender qual é meu lugar no meio da sociedade. Nos traz uma concepção prazerosa, pois pensamos como algo positivo, e assim vemos a política como uma atividade que temos como indivíduo, e atividades e atitudes.
Hoje, em meio à democracia, o indivíduo tem uma liberdade de se expressar quanto à política e sua cidadania. Mas mesmo assim, vemos que quando a política diferencia dentro da política e ainda é falada dentro das escolas, pois parecem ter um certo receio que podem diferenciar a cidadania da política. E vemos que as mesmas palavras são parecidas, que têm suas origens do grego e do latim. Dessa maneira, nos mostra que a cidadania é falada como se fosse uma coisa nobre e a política como se fosse sujeira. Como diz a gramática, como sujeito indeterminado, o pronome eles, em nossa cultura, ocultam esse sujeito, ou a ideia de identidade. Assim, tudo que acontece julgamos como eles, mas nem sempre sabemos de quem de verdade está por trás desse sujeito, que não sabemos o nome. Já o mundo da cidadania é considerado como o mundo do desfrute do benefício e nem sempre está acessível a todos, pois muitas das vezes não tem igualdade, né? Então, o que a gente pode compreender desse texto, né? No caso dessa interpretação? Aqui vai falar um pouco sobre a obtenção de conhecimento, né? É necessário para que a gente saiba o nosso lugar na sociedade, né? E trata também da cidadania, né? Que pode ser considerado como um conjunto dos direitos e deveres políticos, né, de um indivíduo na sociedade. Então, esse conhecimento, para a gente entender a cidadania, né, a gente tem que ter um breve, pelo menos um breve conhecimento de qual é o nosso lugar, né, e o que a gente deve conhecer, né. Já o capítulo Autoritarismo e Democracia, né, vai falar um pouco sobre a democracia. Ele falou um pouco sobre a democracia e o autoritarismo, né, onde a democracia pode ser considerada como um regime político, né, em que a soberania pode ser exercida pelo povo, né, e é nesse sistema político que os indivíduos, como cidadãos, têm os direitos de participação do voto, né. E quanto ao autoritarismo, foi uma forma de governar que trata do controle e do poder que exerceu em uma determinada época, que foi como a ditadura militar. Então, trata do controle da sociedade, né, e naquela época controlou a vida pública e política de todos os cidadãos. Então, aqui foi minha apresentação e, por enquanto, foi só.